No vídeo de hoje vamos falar de um tema muito importante: excesso de passageiros. Meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e esse é o canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Se você aprecia a náutica, se você gosta de navegação, então peço que nos prestigie deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber as notificações. Então vamos lá, vamos entender por que o excesso de passageiros é tão perigoso para a navegação. Muito bem, para isso nós vamos precisar entender um pouquinho sobre estabilidade. Então não vou me aprofundar muito nesse tema, mas vamos falar basicamente de calado e borda livre, ok? Bom, então para isso eu vou precisar aqui traçar uma linha que vai representar a minha linha d'água, né? Então onde a água está ali batendo no seu casco é a linha d'água, ok? Até aí? Muito bem. Bom, o segundo ponto importante como referência vai ser a nossa quilha, que é a parte inferior mais extrema do seu casco, né? Então aqui eu vou traçar uma linha onde vai ser a nossa quilha. Então perceba que agora eu tenho entre a linha representando a quilha e a linha representando a linha d'água, nós temos essa distância, né? Então essa distância nós chamamos de calado. Literalmente é o que está submerso na água. Bom, agora eu vou pegar uma segunda linha no nosso casco, essa verde, que é a minha linha de convés, né? E essa distância agora entre a linha de convés e a linha d'água, nós vamos chamar ela de borda livre, ok? Bom, essas duas distâncias, calado e borda livre, elas são inversamente proporcionais, o que significa que quando uma aumentar, a outra vai diminuir. E é esse o grande problema. Então, nós temos que entender exatamente o que ocorre quando eu embarco pesos na minha embarcação, né? Então, quando eu coloco uma lotação na minha embarcação, o calado da minha embarcação aumenta. Aumentando o calado, a borda livre diminui. Toda embarcação, ela obedece rigorosamente a um projeto muito bem feito, obviamente, né? Desenhado por um projetista, normalmente um engenheiro naval, e esse projeto então ele prevê, né, para desenho do casco, ele prevê um calado máximo e um calado mínimo. Então vamos entender como é que funciona isso. O calado mínimo, imagine a embarcação totalmente descarregada. Então a embarcação tem apenas o casco, motor ou os motores, né? Porém o tanque de combustível está vazio, o tanque de água doce está vazio, não tem pessoas a bordo, né? Então essa embarcação está descarregada. Se eu colocar essa embarcação na água, nessas condições, ela tem um calado mínimo. Então esse é o mínimo que ela vai atingir aí no seu calado, ok? E aí eu vou ter um calado máximo, né, que é o outro extremo. Esse calado máximo, então agora eu prevejo o quê? A lotação da embarcação. O que significa lotação? Número de tripulantes mais o número de passageiros, né? Eu prevejo também um tanque de combustível cheio, prevejo o tanque de água doce também cheio, então toda a capacidade do barco, né, de pesos, de suportar aquele peso está dimensionada para isso. Então nós vamos ter um calado máximo e um calado mínimo. No seu documento, no documento da embarcação, vai estar lá calado leve, calado carregado, a mesma coisa, tá bom? Bom, muito bem. Então entendido o calado mínimo e o calado máximo, se você obedecer essas recomendações, tá tudo certo. Então sua embarcação ela está dentro da sua previsão, dentro do que ela foi dimensionada para tal. O grande problema vai ocorrer quando eu coloco um excesso de peso na qual aquele barco não foi projetado. Então, se eu colocar mais pessoas a bordo, né, o que é que vai ocorrer? Então, coloquei mais pessoas a bordo, o meu calado vai aumentar mais um pouco. E a minha borda livre, obviamente, vai diminuir. E agora começou a ficar um problema mais sério. Por quê? Porque quanto menor for a borda livre, menos segura está a sua navegação. Imagine que eu tenho uma borda livre de tal sorte que agora qualquer estado do mar mais alterado pode embarcar água. E aí a coisa não vai terminar bem.
Então, este é o grande problema, né? Muito bem. Um outro comportamento que a gente tem que levar em conta é a distribuição de pesos. Quando o comandante é o responsável pela distribuição dos pesos. Então, quando mal distribuído, esses pesos fazem com que a embarcação tenha comportamentos completamente aleatórios, né? Então você pode ter situações que são realmente perigosas por conta de uma má distribuição de pesos, de passageiros a bordo da sua embarcação. Então vamos entender 3 situações que são as mais comuns, né? Então vamos lá. Bom, para isso eu vou dividir o meu calado em 2 partes. Então eu vou pegar o meu calado, esse calado que está mais na minha popa, vou chamar ele de calado de ré, e o calado, dividindo ele aqui mais na minha proa, vou chamar de calado de vante, porque assim a gente consegue entender esses comportamentos. Quando o meu calado de ré for igual ao meu calado de vante, então nós temos a embarcação trimada. Então, embarcação trimada, exatamente os 2 calados aqui de ré e de vante estão iguais. A embarcação está equilibrada, percebe que ela está numa condição que a gente chama de águas parelhas, tá? Então a embarcação é o nosso objetivo máximo, né? Você quer sempre que a embarcação esteja exatamente com esse comportamento aqui. Por isso que você tem um acessório importante no seu motor, que é o trim, né? Por isso o nome trim. Então o trim, o que você vai fazer? Você vai regular o ângulo do seu motor para que você consiga diminuir as diferenças do calado de ré com o calado de vante. Então você pode abaixar a proa ou aumentar a proa usando o trim do motor. Então é um recurso extra para o comandante melhorar a sua navegação naquele dado instante. Pois bem, agora imagina se eu tivesse uma concentração de pesos, uma má concentração de pesos, jogando todo mundo, por exemplo, para a popa da embarcação. Então, se eu tenho uma concentração de pesos na popa da embarcação, o meu calado de ré é agora maior que o meu calado de vante. Nessa situação, disse que a embarcação está derrabada. Então, embarcação derrabada, calado de ré maior que o calado de vante. E se eu jogasse todo o peso para a proa? Então, vamos ver o que ocorre agora. Então, agora eu tenho calado de vante maior que o calado de ré. Então nós dissemos que a embarcação está abicada ou embicada. Na linguagem dos marinheiros nós dizemos que ela está empurrando água pela proa. Então aqui a embarcação está trabalhando com os motores, o motor ou os motores num regime muito mais alto, consumindo muito mais combustível e sendo muito mais difícil de conduzir a embarcação. Tá? Então aqui eu tenho uma concentração de pesos na proa da embarcação, fazendo com que ela fique abicada. Perfeito? Então eu tenho, só para resumir, as 3 condições, né? Trimada, os 2 calados estão iguais, derrabada, calado de ré maior que o calado de vante, abicada ou embicada, calado de vante maior que o calado de ré. É claro que eu tenho outras condições, né? Eu posso ter uma concentração de peso em um dos bordos, né? E aí eu vou ter a embarcação adernada para um dos bordos, boreste ou bombordo, mas não é o tema agora do vídeo. Depois a gente vai fazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre estabilidade. Muito bem. Então, o que a Norman, né? As normas da autoridade marítima, falam sobre o excesso de passageiros? Bom, primeiro ela dá um conselho, faz uma recomendação. Então ela diz o seguinte, o condutor, né, deve conhecer e observar rigorosamente as limitações da sua embarcação. Resumindo, a Norman está dizendo para você o seguinte, comandante, conheça o seu barco, né? Saiba quais são as limitações da sua embarcação. Embarcações menores, elas têm uma tendência de sofrer muito mais por conta de ser pequena, e aí os impactos, né, a diferença de peso, distribuição de peso, etc., sofrem muito mais. Então, conheça o seu barco, saiba das limitações da sua embarcação, principalmente levando em consideração o estado do mar, tá? Bom, ela recomenda ainda, né, que deve ainda sentar-se, então o comandante sentar-se e orientar os passageiros a sentarem-se perto do centro de gravidade da embarcação, de modo a manter o melhor equilíbrio.
Onde fica o centro de gravidade da embarcação, né? O centro de gravidade, ele acompanha o movimento dos pesos. Então, quanto mais baixo for o centro de gravidade, né, melhor, mais equilibrado está a embarcação. Por isso que todo mundo sentado, o centro de gravidade ele abaixa. Todo mundo em pé, o centro de gravidade vem junto com os pesos. Quanto mais alto, pior, tá? Recomenda-se embarcações menores, às vezes você está numa situação de mar mais agitado, que as pessoas nem sentem no assento, vai no convés mesmo, quanto mais baixo, melhor, tá? Então fica aqui uma dica. Muito bem, então isso é uma recomendação que a Norman traz, mas a Norman também prevê uma punição e prevê multas através do R-Lesta, né? Então vamos conhecer aqui. Bom, penalidades da Norman, né? Então você pode ter a sua saída impedida, tá? Então a saída da embarcação ser impedida ou a embarcação ser retirada do tráfego, tá? Prevendo ainda no R-Lesta, no seu artigo 22, que é o artigo que trata exatamente de transportar excesso de passageiros, né? Ou exceder a lotação autorizada, prevê uma multa que é do grupo G. O grupo G é bem salgadinho, são multas que variam de R$ 80 a R$ 3.200, ou ainda você pode ter a sua carteira suspensa por um período de até 2 meses. Tá? Então, as punições são altas, dada a gravidade, o risco da embarcação, né, ser colocada com pesos, excesso de peso a bordo. Tá bom? Bem, então o vídeo de hoje foi sobre excesso de passageiros. Eu espero que tenha sido útil para você. Desejo-lhe bons ventos, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.